Olá, seja bem-vindo ao canal Comunhão Direta com Deus. Sabe, eu quero compartilhar uma mensagem. O tema dela é Você Precisa Escolher. Meu nome é Paul Simon e convido você e sua família a participar deste pequeno vídeo. Fique até o final, pois pode mudar a trajetória de sua jornada de fé. Eu quero falar hoje sobre o poder das escolhas. E eu acredito de verdade que essa mensagem, por mais que ela seja tão simples, ela carrega algumas chaves capazes de mudar histórias. Ainda essa semana, se você está comigo, diga amém. Jeremias 33, 3 diz: Clama a mim, responder-te-ei, e te direi coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Glória a Deus. Agora, o princípio que eu quero compartilhar nessa mensagem, antes da gente entrar nela, eu queria deixar essa passagem para a gente meditar um pouco nela. E é que a palavra está dizendo: olha, se você me buscar, se você me pedir, eu vou compartilhar coisas grandes e insondáveis que você ainda não sabe. Aleluia! Mas a gente precisa entender que conhecer as promessas é só o primeiro passo na construção da história. Conhecer as promessas e entender a identidade que tem, entender aquilo que Deus espera de nós, é só o primeiro passo na construção da nossa história. Mas depois que a gente entende o que Deus espera de nós, a gente precisa se mover. A gente precisa sair do lugar. Tem alguém que está comigo? E diga amém. E essa semana eu vi algo que chamou minha atenção. Mais um recorde mundial foi quebrado. Um cara conseguiu completar uma maratona de 42 quilômetros em menos de 2 horas. Você pode ver as últimas maratonas, sei lá, dos últimos 10 anos. Os quenianos, eles estão sempre liderando. Então, para variar bater um recorde mundial, ele enfrentou quilômetros de maratona e em menos de 2 horas. E aí eu estava vendo a reportagem, ele estava super feliz. Ele estava tão animado que ele chegou a comparar o marco histórico que ele fez com a primeira vez que o homem pisou na Lua, só para você ter noção de como ele estava em Marvel. E eu comecei a pesquisar detalhes sobre a corrida e algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção é que, para que ele conseguisse bater essa meta, para que ele conseguisse romper com esse recorde, são chamadas pessoas. Então, eles eram divididos em grupos de 7 e eles iam ajudando a editar o ritmo ao longo da maratona, porque ele está lá focado em vencer. Ele está lá focado em chegar no final. Só que existem pessoas que estão lá focadas em ajudar e dar para ele o ritmo certo que ele tem para chegar até lá. Então, quem que já está entendendo isso, diga amém. Então ele pode ser o melhor do mundo, ele pode ter o melhor preparo, ele pode ter a melhor genética, mas ele precisa de pessoas junto a ele, ditando o ritmo, dizendo: você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir aqui. Ei, ainda existem alguns quilômetros para você enfrentar, você não vai parar até que você chegue na linha final. E aí eu fiquei vendo mais alguns detalhes e outras coisas me chamou a atenção. Além dos que vão ajudando a ditar o ritmo, foi um carro elétrico na frente também. Esse carro ia projetando um feixe de laser. Um feixe de laser, uma faixa ou um fecho. Tanto faz. E ele ia projetando uma faixa de laser para que o corredor soubesse qual eram as melhores partes do percurso para ele percorrer. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei: Deus, a nossa jornada de fé é exatamente como uma maratona. Tem muita gente que está cansada, está achando que tem a ver com velocidade para chegar lá. E não, a nossa jornada de fé não tem a ver com o quão rápido a gente vai chegar, mas tem a ver com a gente chegar no final. Porque não é tão importante quando começa, é importante como termina. E aí eu fiquei vendo tanta intencionalidade,
tantos detalhes, tantas coisas que ele se preparou, que ele se preocupou para chegar até lá. E sabe o que me chamou a atenção? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Um maratonista, ele tem mais preocupação com detalhes acerca de sua jornada do que a maior parte dos crentes tem a respeito da sua jornada de fé. O tema dessa mensagem é: você precisa escolher, porque antes de você começar a correr, você vai precisar escolher algumas coisas para sua jornada. Você vai precisar escolher os seus conselheiros. Você vai precisar escolher os seus combustíveis. Você vai precisar escolher quais são os próximos passos. Você vai precisar escolher quais guerras vale a pena lutar. Você vai precisar escolher quais portas você precisa entrar. Você vai precisar escolher quem é que te mantém de pé, quem te justifica. Você vai precisar escolher quem provê sobre a tua casa. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. E é sobre isso que eu quero falar. Hebreus 12:1 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Sabe, tem uma coisa que chama atenção em Hebreus 12. Na verdade, a gente podia pregar hoje só falando sobre chaves que Hebreus 12 carrega, mas uma coisa me chama atenção. A palavra está dizendo: olha, pela alegria que lhe for a proposta, ele enfrentou a vergonha, a dor, a humilhação, a oposição. E a grande verdade, irmão, é que quando Jesus está enfrentando todo aquele caminho de cruz, quando Jesus está vendo pessoas fazendo pouco caso dele, quando Jesus está vendo aqueles que caminharam ao lado dele agora dizendo que não sabiam mais quem ele era, Jesus está a ponto de ser entregue. Quando Jesus está lá, antes um pouco de ser traído, quando Jesus está nos momentos finais em que ele chega ao ponto de transpirar sangue, em que ele está angustiado. Entenda uma coisa: o que manteve Jesus de pé sem desistir, sem voltar atrás, é porque ele olhava para a alegria que lhe fora proposta. E você sabe que alegria é essa? É olhar para você e ver que o pecado não pôde roubá-lo dele. É olhar para você e ver que a sua família foi restaurada, porque há poder naquele sacrifício para livrar você da morte. Quando Jesus olha para a redenção, ele diz: ei, vale a pena tudo que eu vou enfrentar, porque eu sei que é o terceiro dia, quando eu ressuscitar, eu vou envergonhar o inferno, a morte. Eu vou tomar as chaves da porta do inferno e da morte, e eu vou reinar sobre tudo aquilo que um dia me separou da criação. Jesus olha para você, ele olha para mim, ele olha para 2023, o que Deus está fazendo. Jesus olha para o avivamento, Jesus olha para o avivamento da América, do Brasil, das nações. Ele fala: ei, vale a pena, e é por essa alegria que me foi proposta que eu não vou desistir. E talvez a tua pergunta seja: como que isso se encaixa na minha segunda-feira? É simples. Às vezes a gente está desistindo de propósitos que Deus tem para nós, porque a gente esquece das promessas que Deus já fez para nós. Amém? Porque se Deus me prometeu uma família, entenda isso em nome de Jesus. Não é a primeira crise no meu casamento que vai fazer jogar tudo fora. Aleluia, glória a Deus. Se Deus me prometeu que Ele vai suprir as minhas necessidades, segundo as suas, não é a primeira empresa que vai falir, que vai fazer eu desistir de tudo que Deus me prometeu. Dali em diante. Aleluia. Eu não estou pregando de coisas que eu acredito apenas. Eu estou pregando de coisas que eu vivi. Eu sei o que é Deus vir um socorro, a tua empresa está prestes a falir. Eu sei o que é
Deus vir com socorro quando você está passando necessidade e precisa de ajuda dos outros. Eu sei o que é. Deus vem com o socorro quando você tem um diagnóstico médico que está colocando você no leito do hospital. Eu sei o que é Deus chegar e ele ser a tua última possibilidade, a tua última chance, a tua última esperança. Mas sabe qual é a boa notícia? Não importa se é a primeira ou a última. Se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada é capaz de abater você. Se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada é capaz de paralisar você. Mas existe um processo, e eu acredito que a chave que a gente encontra em Hebreus é exatamente essa. A Bíblia está dizendo: olha, pela alegria que fora proposta, Jesus enfrentou o processo. E por que tantos crentes estão ficando no meio do caminho? Eu acho que é porque a gente olha demais para a dor do processo e esquece da alegria que foi proposta. Ei, Jesus tem uma promessa para nós. Nós colheremos certamente se não desanimarmos. Nós temos um refúgio, nós temos fortaleza. Ei, nós temos alguém que nos adotou como pai. Nós temos a genética do Deus que criou todas as coisas em nós. Ele está falando. Por que que uma tempestade financeira bate em alguém que é filho daquele que criou todas as coisas? Sabe, eu tenho meditado muito sobre por que a gente anda ansioso. É uma das coisas que mais tem queimado dentro de mim. Ansiedade, medo, cadeias emocionais. Por que que a gente tem ficado tão aflito com isso? E sabe uma das coisas que Deus me falou? Sabe, Paul, às vezes vocês estão muito ansiosos porque está focando naquilo que você não tem controle e está negligenciando aquilo que eu te dei. Governo, presta atenção nisso. Quantos aqui estão preocupados com o mercado financeiro, mas nem sempre se preocupam com quão generosos são na hora de ofertar na obra do Senhor? Aleluia. Quantos aqui estão preocupados com a violência de uma forma macro, mas estão negligenciando o sacerdócio, a criação dos seus filhos? Quantas vezes a gente está preocupado para onde o mundo está indo, mas nem sempre está preocupado para onde a nossa casa está indo? Irmão, vamos ser sinceros. Quantas vezes um noticiário falando sobre algo que está acontecendo lá fora deixa a gente mais preocupado do que algo que está acontecendo dentro da nossa casa? E a gente nem está percebendo. A gente precisa entender que Deus estabeleceu para nós sacerdócio, governo e autoridade. O que ele está dizendo é: cuide daquilo que eu te dei, deixa que o restante eu cuido. Ei, deixe eu ser Deus na sua vida. Cuida do teu sacerdócio, cuida da tua liberalidade, cuida da tua generosidade. Cuida, filhos. Cuida da tua casa, cuida do teu casamento, cuida da tua empresa. Ó Deus, mas estão dizendo que a América está a ponto de um colapso financeiro. Ok, só que se eu for a tua esperança, a provisão não vem de um mercado financeiro, não vem da bolsa, não vem de um novo presidente. A tua provisão vem do Deus que fez os céus e a terra, e é isso que você precisa lembrar. Faz sentido para alguém que o que eu estou compartilhando? Eu queria compartilhar com você esses dois ciclos. O, o ciclo da preocupação é exatamente aquilo que a gente tem governo. Nossos filhos, a nossa casa, a nossa esposa, os nossos negócios e todo o macro. No macro, tem a violência, a crise financeira, os mercados, a política, e às vezes a gente está olhando para o macro e está negligenciando o que Deus deu para a gente. Entenda isso em nome de Jesus, sabe? Durante a sua jornada, você vai precisar escolher algumas coisas, e eu quero compartilhar o primeiro ponto. Se você está comigo, diga amém. Se você quiser anotar, anota isso. Medita ao longo da semana, ao longo da sua jornada de fé. Você vai precisar escolher se Jesus para você é importante ou suficiente. E por mais que as duas coisas pareçam quase as mesmas, elas são completamente diferentes, porque Jesus
ser importante, isso faz parte de 99% de todos os cristãos. Mas o que muda de fato a história de alguém é quando a gente tira Jesus apenas de um lugar de importância e coloca agora num lugar de suficiência. Jesus não é só mais um dos nomes, Jesus agora se tornou o único nome. Jesus não é agora mais uma opção de socorro. Quando a doença chega, a Jesus é a única opção de socorro. Quando a doença chega, Jesus agora não é a minha última opção. Quando a crise financeira vem e eu tento todas as coisas e não consigo mais, não. Jesus é minha primeira opção. Chegamos até o fim desse primeiro vídeo que falamos sobre você precisa escolher. Você tem gostado de nossos vídeos? Espero que sim. Que Deus continue abençoando sua vida e família. Obrigado.